Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa noite de adoração, de encontro com Jesus, né? Já já a gente vai se encontrar, né, com aquele que é o centro dessa noite, com aquele que é todo-poderoso e, ao mesmo tempo, toda humildade, né? Quem trouxe Bíblia, né, pode acompanhar. Esqueci de dizer, meu nome é Aline, eu sou membro aqui da comunidade, certo? E fiquei responsável por partilhar com vocês a palavra de hoje, tá bom? E aí, quem trouxe Bíblia, abre. Quem não trouxe Bíblia, pode acompanhar pelo celular também. No livro de São João, capítulo 5, versículo a partir do 17. São João, capítulo 5, versículo a partir do 17. Posso? São João, capítulo 5, versículo a partir do 17. Obrigada. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo. O filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. E o que o pai faz, o filho faz também. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Palavra da salvação. Então, assim, gente, para que a gente possa entender o Evangelho de hoje, né, eu preciso contextualizar, né, como é que foi esse diálogo, né? A gente começa o Evangelho de hoje, Jesus está conversando com os judeus, né? Mas o que foi que estava acontecendo? Qual foi o contexto, né? Em que contexto esse diálogo está inserido? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, é o que estava acontecendo. Então, assim, Jesus, ele teve no Evangelho de ontem, Jesus teve um encontro com um homem que estava há 38 anos enfermo, né? E lá naquele local que eles estavam, havia uma tradição, né? Havia uma piscina ou um tanque, algumas traduções falam tanque, outras traduções falam piscina, que um anjo balançava aquelas águas daquela piscina, né? E a primeira pessoa que entrasse ficaria curada de qualquer enfermidade. Então, esse homem que Jesus encontra, Jesus fica sabendo, né, que ele já está há muito tempo enfermo e que não consegue chegar até essa piscina, e Jesus tem um encontro com ele, e aí ele fala, o que ele fala eu acho fantástico, assim, eu acho esse diálogo entre esse enfermo e Jesus fantástico, e eu consigo tirar muitas mensagens desse diálogo, e a conversa é mais ou menos assim. Jesus conversa com ele e ele fala assim: olha, Senhor, eu não consigo chegar por primeiro nunca, né, porque toda vez que eu estou indo, alguém passa na minha frente. E aí ele fala assim: não tem ninguém que me atire na piscina. E aí eu peguei essa frase e falei, essa frase diz muita coisa para mim, né? Ele fala para Jesus: eu não consigo entrar porque não tem ninguém que me atire na piscina, né? E aí Jesus fala: você quer ficar bom? Né? E aí ele fala que quer, e Jesus fala: levanta, carrega tua maca ou tua cama, dependendo da tradução, e anda, né? E aí, tudo isso acontece no quê? Num dia de sábado, né? E dentro da tradição judaica, né, da religião, não se pode trabalhar no dia de sábado, porque dia de sábado é dia de consagrar
a Deus, dia de guardar para Deus, né? E aí, todas as vezes que eu via, né, os judeus pegando no pé de Jesus por causa de alguma lei que, entre aspas, parece que ele quebrava, eu ficava me perguntando, nossa, Jesus é muito rebelde, né? Ele ficava quebrando as leis e tal. E hoje eu entendo que não, né? Jesus não estava quebrando uma lei, nem abolindo a lei, né? Ele estava vivendo, de fato, o significado daquela lei, né? Então, como é que Jesus estava vivendo, né? Primeiro ponto é que Jesus ele não estava abrindo uma empresa num dia de sábado e contratando funcionários. Jesus não estava fazendo isso. Jesus não estava dizendo, olha, agora vocês vão trabalhar todos os dias e não vão consagrar nenhum a Deus. Jesus não estava fazendo isso. O que é que Jesus estava fazendo? Apenas ensinando aquele homem a cumprir a responsabilidade dele. De quem era aquela maca depois que ele foi curado? Ainda era dele, né? Aquele entulho não poderia ficar no meio da rua, não é verdade? Então, assim, Jesus estava dizendo só assim, olha, dia de sábado também é dia de cumprir responsabilidades, né? Dia de sábado também é dia de carregar aquilo que é seu no meio da rua, né? Jesus não está dizendo, olha, para de consagrar o sábado a Deus, né? Jesus está dizendo, apenas cumpre a tua responsabilidade, né? E por que que eu, né, tive esse discernimento dessa palavra? Por causa do evangelho de hoje. No primeiro versículo do evangelho de hoje, quando os judeus falam com Jesus, Jesus fala o quê? Jesus fala assim, ó, meu pai trabalha sempre, por isso eu também trabalho. Mas a gente não sabe, né, que Deus trabalhou 6 dias, né, e descansou no 7º. Como é que Deus trabalha sempre? Jesus está mentindo? Não, né? Deus trabalha sempre, mas o trabalho aqui tem um outro sentido. O trabalho que Jesus está falando não é um trabalho dedicado ao mundo, é um trabalho dedicado ao Senhor, né? Para a gente, hoje, né, a gente, enquanto católicos, o nosso dia de consagrar a Deus é o domingo, né? E a gente pode pensar assim, vou descansar no domingo, né, vou relaxar, né? Mas Jesus fala hoje para a gente, olha, Deus trabalha sempre, meu Pai trabalha sempre, eu também trabalho sempre, né? O que é que Jesus está dizendo? Que mesmo no nosso dia de descanso, que mesmo no nosso dia de consagrar a Deus, e principalmente no dia de consagrar a Deus, a gente precisa imitar o próprio Deus. E Deus sempre é responsável com os deveres dele. Deus sempre faz a parte dele, né? Às vezes a gente não faz a nossa bem feita, mas Deus sempre faz bem a parte dele. Certo? Então, né? Com isso eu quero dizer o quê, né? Com isso eu quero dizer que a cura que Jesus estava querendo fazer, a cura que Jesus fez nesse homem, não foi apenas uma cura física, né? Ele estava enfermo há 38 anos, sem conseguir andar e tudo mais. Havia uma enfermidade física, mas Jesus não ia parar a vida dele para apenas curar uma enfermidade física. Por quê? Porque Jesus não é apenas um médico, ele é muito mais do que um médico. Jesus tinha um propósito muito maior do que curar feridas físicas, que é importante, mas não é o essencial. O essencial é a cura espiritual. Aline, qual é a cura espiritual que aconteceu ali? Vejam bem na frase que eu disse que me chamou a atenção. O rapaz, o cara lá que estava doente, ele disse, eu não consigo a minha cura, eu não consigo progredir na minha vida, porque não tem ninguém que me atire. Vocês percebem nesse discurso, um discurso de querer ser servido? Percebem? Ou sou eu que percebo? Todo mundo consegue perceber isso? Ele queria ser servido, ele queria que alguém carregasse ele nos braços até a piscina, senão a vida dele não ia progredir, entende? Então, Jesus estava fazendo o quê? Olha, levanta, pelo amor de Deus, carrega a tua maca, ou seja, te coloca a serviço, né? E a tua vida vai andar, né? É basicamente isso. Então, o chamado que Deus nos faz hoje, né, é também parar de ser vitimista, né? Feridas existem, certo? Feridas existem, o mundo nos fere, as pessoas nos ferem, a gente se fere sozinho às vezes, né? Só que como é que a gente vai curar as nossas feridas? E agora eu estou falando de feridas emocionais, né? A gente vai curar as nossas feridas através do serviço. É quando a gente para de ficar deitado e chorando e se lamentando pelas feridas que a gente tem, né? Porque as pessoas não levam a gente nos braços até onde a gente quer, e começa a se colocar a serviço, né? E começa a servir, começa a carregar a nossa maca, a nossa cama, né? A gente começa a servir. E quando eu estou falando servir, é servir a Deus. Aí muita gente fala assim, mas eu não sou de comunidade, eu não sirvo a Deus, né? Servir a comunidade é uma forma de servir a Deus, não é a única forma de servir a Deus. A gente pode servir a Deus em casa, né? Quando a gente ajuda nossos pais, né? Quando a gente limpa a nossa casa, quando a gente coloca o lixo para fora, quando a gente aceita
né? Os nossos pais como eles são, com os defeitos que eles têm, né? A gente pode servir no nosso trabalho, né? Fazendo um relatório bem feito, né? Conversando com todo mundo, com quem a gente gosta e com quem a gente não gosta. A gente pode servir a Deus em todos os lugares que a gente está. A gente deve servir a Deus em todos os lugares. Então, a cura para o nosso egoísmo também é se colocar a serviço, certo? Só que existe um santo que também falou uma frase que eu achei maravilhosa. O nome do santo é São João Maria Vianney, e ele fala assim: não existe duas maneiras de servir a Deus. Não existe duas maneiras de servir a Deus. Só existe uma, e é servi-lo como ele quer ser servido. Né? Então, o que acontece é que, muitas vezes, a gente até serve, mas a gente serve como a gente quer. E quando a gente serve como a gente quer, a gente não está servindo a Deus. A gente está servindo a nossa própria vontade. Eu vou dar um exemplo meu, simples, um exemplo bem simples, mas que Deus me mostrava enquanto eu rezava por essa pregação de hoje. Deus me ensinava algumas coisas também, né? Quando o pregador prega, a primeira pessoa que Deus atinge é ele, né? E Deus me atingiu muito com essa pregação, né? O exemplo é o seguinte: uma pessoa me pediu um dinheiro para comprar uma coisa que eu julguei importante. E eu peguei e dei o dobro, um valor que era o dobro, e eu sabia que ia sobrar, e eu pensei, é melhor que sobre do que falta, então eu dei o dobro. E essa pessoa olhou assim para o dinheiro e falou assim: olha, vai sobrar, e com o dinheiro que vai sobrar, eu vou comprar aquilo, que era uma coisa assim, supérflua, uma coisa que eu considerava besta, que não era necessário que eu gastasse o meu dinheiro com aquilo. E aí, na hora, eu pensei em dizer assim: não, você compra só o que é importante e o resto você me dá. E aí, eu sentia Deus falando no meu coração e dizendo assim: você está servindo a necessidade do outro ou a sua de ajudá-lo? Né? E ali eu entendia que não adianta eu servir. Né? É preciso eu servir como Deus quer e não como eu quero. E muitas vezes a gente cai nesse erro de: eu estou servindo, eu estou na comunidade, mas eu vou no dia que eu quero. Eu estou no ministério, mas eu vou no dia que eu quero. Né? Eu priorizo as minhas outras coisas. Né? Eu até obedeço, mas eu obedeço na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Então, não adianta servir a Deus. E até o tema dessa pregação é essa: não existe duas maneiras de servir a Deus. Só existe uma. Né? É como Ele quer ser servido. Então, se a gente serve, mas não é como Deus gostaria de ser servido, a gente não está servindo a Deus. De verdade, a gente está num profundo engano. A gente não está na realidade. A gente está na nossa fantasia. A gente está dentro da nossa fantasia. Certo? Eu não sei a hora. Gente, eu não sei a hora, e eu estava até pensando nisso, porque o meu relógio, ele trabalha quando ele quer. É muito engraçado. Tem hora que ele está funcionando. Aí eu, caramba, que massa. Aí, depois de 10 minutos, ele para. E eu ficava pensando, né, de que me serve um relógio que funciona na hora que ele quer? Entende? E eu ficava pensando, acho que Deus quer me falar alguma coisa. Deixa eu retomar o raciocínio. E tudo isso, toda essa pregação... Deixa eu ver a hora aqui no meu celular, que é mais seguro. Toda essa pregação me lembra muito de Nossa Senhora, muito de Maria. Por quê? Porque Maria... Quando o anjo chega para Maria, eu não vou falar o diálogo bem certinho para vocês, eu vou falar com a minha linguagem, tá certo? Vocês entendam aí, eu depois olho o versículo direito. Mas quando o anjo chega para Maria, ele fala assim: olha, Deus tem um plano, né? É esse, é esse, é esse. Aí Maria olha assim para o anjo e fala assim: ah, mas de que jeito vai ser isso? De que maneira? Da minha ou da de Deus? Eu vou ter que fazer alguma coisa? Eu e José, a gente vai ter que fazer alguma coisa? Ou Deus vai fazer? E aí o anjo fala: olha, do jeito de Deus. Né? E aí Maria fala o quê? Fantástico que Maria fala. Maria fala: fiat, faça-se em mim, mas ela completa. O versículo não termina aí. Faça-se em mim de acordo com tua palavra, conforme tua palavra. Ou seja, eu vou servir, mas não vou servir do meu jeito. Eu vou servir, mas eu vou servir do jeito de Deus. Né? Não adiantava Maria engravidar do jeito dela. Entendem? Não adianta servir do nosso jeito. A gente precisa servir do jeito que Deus quer ser servido. Porque senão não é Ele que a gente está servindo. Entendem? Para finalizar, para não me alongar muito, qual o resumo dessa pregação? Né? O que eu quero, de fato, dizer?
eu quero dizer que a gente precisa transformar os nossos lamentos em ação, né? Doendo, todo mundo está. Eu tenho certeza que desde que a gente nasceu, a gente está sofrendo, né? Só que quando a gente para de agir, aí não vou servir não, porque eu vou esperar minhas feridas se curarem. Não vai curar, meu irmão. Não vai curar. Só vai curar quando você se colocar a serviço do outro, não seu, né? Não é servir suas necessidades, suas vontades, é servir o irmão, olhar que os outros também estão feridos, que os outros estão precisando de ajuda também, né? Então, quer se curar das suas feridas emocionais, se coloque a serviço do seu irmão, né? Se coloque a serviço da sua igreja, se coloque a serviço dos seus pais, dos seus filhos. Comece a tirar o seu olhar de você, das suas limitações, né? Comece a olhar para Deus, para o que Ele pode fazer na sua vida. Outra coisa, para a gente fechar, é que vocês percebem como a grandeza da cura que aconteceu. Eu consigo mensurar um pouco, mas para mim já é muito. Porque o rapaz, ele era antes taxado de doente, de enfermo, de inválido. Tinha tantas taxas na testa daquele homem, antes de ele encontrar com Jesus. E depois que ele encontra com Jesus, ele já não é mais um doente, né? Ele agora é responsável pelos deveres dele, né? Ele é um homem, um servo. Entende? Antes de eu encontrar com Jesus, eu era doente. Depois que eu encontrei com Jesus, eu sou um servo. Eu sou útil, eu sirvo à sociedade. As pessoas, né, são melhores depois que passam pela minha vida, ficam melhores. O mundo fica melhor depois que eu nasci e depois que eu encontrei com Jesus, entendem? Então, o serviço faz isso com a gente, né? Eu tenho preguiça, não quero não. Beleza. Vai continuar sendo doente, vai continuar sendo enfermo, vai continuar paralisado olhando para as suas feridas. Entendem? É preciso servir, é preciso se colocar a serviço. O contrário também é verdadeiro, né? Muitas vezes a gente também está engajado em muitas coisas, né, que não são da nossa responsabilidade. As pessoas atribuem para a gente muitos serviços que não são da nossa responsabilidade. E a gente também precisa dizer não. Dizer, olha, o que foi que eu combinei com Deus? Eu combinei com Deus esse ministério, isso e aquilo, e meu trabalho. Então, eu vou dar conta disso, que já é muito. Entende? Então, muitas vezes, a gente também tem que aprender a dizer não. Eu vou servir o tempo todo, 24 horas, de forma irresponsável? Não. Porque se é justamente a responsabilidade que Jesus nos chama, né, então a gente tem que ser responsável também com isso. Eu vou finalizar, prometo. Deixa eu ver aqui. Está cedo, gente? Alguém falou que está cedo. Então, a grande cura, né, e a grande mensagem é essa. Aquele doente, aquele enfermo, não era mais a enfermidade dele. Vocês entendem? A enfermidade dele não era mais o centro da vida dele. Imagina você girar em torno de uma enfermidade. Tudo na minha vida é enfermidade. Se eu converso com uma pessoa do meu lado, é enfermidade. Se eu escrevo uma carta, é enfermidade. Se eu faço um vídeo, é enfermidade. Tudo é enfermidade. Aquela era a situação daquele homem que Jesus curou, né? E agora não é mais. Então, a grande cura é essa. O centro não é mais ele, não é mais as enfermidades dele. O centro, agora, é o cumprimento das responsabilidades dele, né? O centro dele agora é entender que ele é útil no mundo, que a vida dele tem um sentido. Ele não nasceu para nada, por nada. Tem um sentido. E o sentido não é olhar para dentro de si. O sentido da vida de cada um de nós não é olhar para dentro de si. Ninguém nasceu para ficar olhando para dentro de si. É uma perda de tempo, né? Então, o sentido da nossa vida é se colocar a serviço. É entender que o mundo tem necessidades e que a gente precisa amar. E Deus ensina a gente a amar. Jesus, no começo do Evangelho, ele fala, Deus trabalha o tempo todo. Jesus está ensinando a gente a amar. Como é que se ama? É botando o coração no Instagram e no WhatsApp? Não. Se ama se colocando a serviço. Enxergando que o outro tem necessidades e se colocando a serviço do outro. Você quer se curar das suas enfermidades, se coloca a serviço. Tá certo? Então, que nós possamos, né, nos preparar para a adoração, né, e recolhendo em espírito ainda de unidade, de oração as cadeiras, que possamos pedir a Deus a graça de cumprir todas as nossas responsabilidades, né, de parar de olhar para as nossas limitações, né, e começar a cumprir aquilo que, de fato, a gente se comprometeu com a vida, com Deus, com as pessoas. Amém.